Mas é o seguinte, você me perguntou se em 68 eu já tinha essa percepção. Sim, em 68 eu já tinha essa percepção da minha consciência política, da minha atividade política. Eu tive uma formação política muito forte. Meu pai de berço, era, né? Hein? De berço. Meu pai era político, era membro do Partido Comunista, que na época estava na ilegalidade, quando eu era criança, toda a minha formação. Ele foi fundador do Partido Trabalhista Brasileiro em São Paulo, e tudo isso me deu uma grande formação, uma sólida formação política. Então, em 68, eu já tinha essa noção, essa percepção, essa visão do mundo social, do mundo político da nossa época, né? Então, tinha sim, tinha. Mas é a consciência artística, porque você era muito bem relacionado, né? Apesar de você ter tido sua mãe era artista também, né? Formada na Belas Artes, você Isso. era um pouco burguês, um burguês consciente do mundo. Exatamente. Pelo seguinte, meu pai era advogado, eu tinha um tio advogado, eu vim de uma família de advogados, então eu fiquei muito dividido entre seguir a carreira, fazer vestibular, fazer uma faculdade, mas não era aquilo que eu queria. Eu fiquei muito conflituado, Bruno. Eu comecei a fazer artes plásticas por conta disso, para manifestar a minha necessidade de fazer alguma coisa, de me exprimir. Eu fui fazer gravura, mas também não era aquilo. Até que um dia eu encontrei a diretora do Tablado, Maria Clara Machado, nós perto lá do Teatro Tablado, nós conversamos com os amigos comuns ali da época, e ela me convidou para ir assistir, para conhecer o Teatro Tablado e assistir uma aula que ela iria começar a dar. Eu fui para lá e olha, eu me encantei. Isso aconteceu em 1968, e de lá para cá eu nunca deixei de respirar teatro. Sabe, eu nunca deixei de ter outra perspectiva na minha vida que não fosse ser um artista de teatro. Quer dizer, um intérprete, porque teatro a gente interpreta no teatro, mas também na televisão, no cinema e tal, entendeu? Na década de 60 para 70, a gente teve um movimento muito bonito e revolucionário, eu poderia dizer aquariano, porque não tem sexo, e ele veio para quebrar tudo, que foi o Desi-Croquetes. E em 70, você estava em São Paulo, a convite do Antunes Filho, no auge da ditadura militar e tal. O que foi mais absurdo dessa realidade, assim, que de algum modo você era um pouco privilegiado, mas que você ficou frente a frente? Eu sei que todas as barbáries que a gente viu no jornal, mas o que foi? Porque os Desi-Croquetes foram censurados. Aconteceu algo em específico com você? Eu tive algumas experiências com serviço de censura, né? Todas elas muito toscas, sabe, Bruno? Porque aquilo era um negócio absurdo, que não tinha sentido. Você não pode censurar uma manifestação artística, e essa necessidade, essa noção de que eles tinham, que os militares tinham, que não eram só militares, eram apoiados também por muitos civis, sabe? Como hoje. Mas, sempre a elite, né? Mas eles achavam que podiam censurar. Então, você, para fazer uma peça, para estrear uma peça de teatro, você tinha de ir para um teatro vazio, com o censor sentado na plateia, e passar a peça para o censor. Eu tive uma experiência fazendo uma peça, tinha o censor e a mulher dele, entendeu? E a gente ouvia do palco ela dizer para ele assim: agora, é essa cena que eu te falei, presta atenção. Entendeu? Então,
Então, o que acontecia é que ela que tinha lido a peça, não era ele, não. Entendeu? Então, aí ele prestava atenção no que ela estava dizendo. Coisas assim, coisas patéticas, patéticas. Como eu mencionei, no Dia da Bandeira, após a proclamação da República, que foi recentemente, né? A cor predominante do Brasil, ela é verde, e que simboliza a nossa vegetação, nossa floresta amazônica. Em 2021, a nossa classe artística, nossos amigos artistas brasileiros, entoaram o Salva Amazônia e destacaram a falta de cuidado na gestão do governo anterior. Esse ano, as fumaças, as queimadas no Amazonas continuam, os rios secaram e não houve criação de nenhuma comoção para uma conscientização dos nossos recursos naturais. Partindo desse pressuposto, a arte sempre é política? Ela tem seus interesses? Quais são esses? Bruno, eu acho que qualquer ato é um ato político. A nossa conversa aqui hoje é um ato político, sabe? Porque nós estamos ventilando ideias, a gente está conversando sobre situações, e eu acho que a Amazônia não escapa disso. Nós vamos pagar esse preço, não tenha dúvida. Por que a nossa classe se calou, Roberto? Essa é a pergunta, para ser mais taxativa ainda. Eu acho que a gente se dividiu muito, Bruno. A gente ficou muito polarizado, a gente perdeu muito a esperança, sabe? O nosso presidente veio resgatar isso e está fazendo isso muito bem, e eu espero que faça melhor ainda, porque precisa mais, sabe? Precisa muito mais. O mundo está mudando, Bruno. O mundo vai mudar, não é para mim, não sei se será para os meus filhos e para você, mas com certeza será para os meus netos, entende? Então eu espero que tudo o que a gente faça possa tornar o mundo num mundo melhor para as gerações que virão, sabe? Roberto, esse ano nos deixou uma pessoa que você trabalhou muitas vezes, que foi o Zé Celso, e ele representa esse espírito anárquico, político do teatro. Porém, é um espírito cultural que se tornou cultura, os projetos serem aceitos por determinada classe artística, né? Visibilidade, interesse político e possui uma entropia que não se quebra. Em nome de uma classe artística, em geral, no qual você representa e tem propriedade, porque você já viu vários governos, você sabe como é que funciona esse sistema. Você já foi muito beneficiado com essas leis de incentivo? Ou seja, você faz parte também dessa cultura, dentro da nossa cultura, ou seja, você é um dos que prefere os projetos serem sancionados por um grupo que sempre conquista, pois ele é político, ou você é daqueles que prefere estar sempre exercendo o direito? Correr por fora. Como seria isso, Roberto? Olha, eu me meto e levanto verba e monto. Eu só tive uma montagem que foi subvencionada. Foi uma peça que eu fiz durante a pandemia, de uma história linda, porque eu levei a cena de uma maneira virtual, eu produzi um espetáculo virtual sobre cartas que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu para minha mãe, poetisa, poeta, artista, que estava internada tuberculosa no sanatório. Quando eu fiz 18 anos, a minha tia, irmã da minha mãe, me deu essas cartas e falou, ela tinha guardado, a minha mãe entregou para elas, e ela disse, agora que você completou a sua maioridade, você vai saber o que fazer com ela. E olha, Bruno, eu passei 60 anos sem saber o que fazer com as cartas, entendeu? Quando chegou na pandemia, eu falei, gente, esse mundo está tão feio, tão horroroso, que é preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. E me lembrei dessa história linda, que foram as cartas, são 17 cartas maravilhosas, do Drummond para minha mãe, da minha mãe para ele, entendeu? E aí montei. Para essa montagem eu recebi subvenção. Foi a única. As outras todas
E eu montei uma peça que ficou 16 anos, eu fiquei 16 anos em cartaz viajando o Brasil inteiro, que foi o Diálogo dos Pênis, entendeu? Sim. Então, também é sucesso, e também sem subvenção, total. Então, Roberto, eu sou meio assim. Roberto, e pra gente fechar essa parte da bandeira, eu comecei meio pesada, porque eu te acho tão político, eu consumindo todo o seu material, eu te achei, não tem como, você é um artista muito político, né? E você vem de berço, né? E você, bom, do Rio de Janeiro e tal, tem essa coisa muito ativista, então você entende de sistema. Pra gente fechar essa parte da bandeira, que cruzou com a sua crônica, um outro Roberto, mais de sobrenome da Mata, que ele é antropólogo, que eu tô de TV, foi um dos primeiros livros, inclusive, que eu li dele, assim, sociais. Ele é de Niterói, ele escreveu o livro O que faz o Brasil, Brasil, onde ele critica o Brasil com B minúsculo para o Brasil com B maiúsculo. Agora, eu te pergunto, você também ativista, eu sei que você já falou também que já foi mais ativista e tal, mas o que faz o Brasil, Brasil? Olha, é uma pergunta, porque realmente faz alguma coisa. É preciso a gente saber como entender e como procurar. Mas, com certeza, poderia fazer mais, Bruno. Com certeza, esse é um país de talentos e de potencial que, enfim, faz alguma coisa assim. Não vou dizer que não, e reconheço que faz, e às vezes o que faz muito bem. Faz muito bem, é preciso deixar isso bem claro. Mas poderia fazer mais. Vamos lá, a gente está no caminho. Quem sabe a gente começa a fazer cada vez mais aí, né? Bem respondido.